perdoar alguém? Essa pergunta não nasce da razão. Ela nasce de um cansaço profundo, de uma alma que já chorou tudo o que podia e ainda assim sente que algo ficou preso. Porque há dores que o tempo não leva, há lembranças que o silêncio não apaga, e há feridas que já não sangram, mas continuam abertas, lá no fundo, como uma cicatriz que nunca se fecha por dentro. Falam que o tempo cura tudo, mas ninguém conta que o tempo, às vezes, só ensina a esconder melhor o que ainda dói. Então a pergunta surge sussurrada, quase como um desabafo. De que me vale perdoar alguém se a lembrança ainda queima? Se o pedido de desculpas nunca veio? Se quem feriu parece seguir em paz, enquanto você ainda carrega o peso? De que me vale perdoar se a justiça nunca foi feita? Se o perdão parece aliviar o outro, mas não a mim? Talvez o perdão só faça sentido quando a dor já não tem mais o que ensinar. Mas e quando ela ainda ensina? Mesmo sem dizer uma palavra. É aí que a pergunta volta. De que me vale perdoar alguém se o que foi quebrado ainda mora em mim? Muita gente fala em perdão como se fosse um gesto bonito, como se perdoar fosse um sinônimo de pureza, de evolução espiritual, como se bastasse dizer "eu te perdoo" para que o coração, magicamente, se tornasse leve. Mas quem já precisou perdoar de verdade sabe que o perdão não é bonito, é árduo, é confuso, é lento e quase sempre começa com raiva. Porque antes de perdoar o outro, você precisa lidar com o que ficou em você. A impotência, a injustiça, a sensação de ter sido enganado, abandonado, traído. Perdoar não é passar pano, nem fingir que nada aconteceu. É o contrário disso. É olhar de frente o que aconteceu e decidir que aquilo não vai te consumir mais. Perdoar é desistir da ilusão de que o outro vai entender o que te causou. É aceitar que talvez nunca entenda e ainda assim escolher seguir. Porque o perdão, na essência, não é um presente que você dá a quem te feriu. É o ato de devolver a si mesmo o poder de não viver em função do que te feriram. Não há nada de romântico nisso. É trabalho emocional, é reconstrução silenciosa. É aprender a viver com o que não teve reparo e ainda assim não deixar que isso defina quem você é. Guardar rancor é um modo de permanecer ligado ao que feriu. É como se a mágoa fosse uma corda invisível que te mantém preso ao passado. A cada lembrança, a cada pensamento de "eu não merecia isso". E quanto mais você alimenta o ódio, mais essa corda se aperta. Ela sufoca, limita e, ao mesmo tempo, dá uma estranha sensação de controle. Porque o ressentimento é, no fundo, uma tentativa inconsciente de não esquecer. É como se manter a dor viva fosse a única forma de garantir que ela não se repita. Mas o rancor é um cárcere, disfarçado de proteção. Você acredita estar se defendendo, quando na verdade está apenas revivendo, vez após vez, o que te feriu. O ressentimento é uma forma de controle, a tentativa de manter o poder sobre a dor. Mas esse poder é ilusório. Porque o rancor te faz refém daquilo que você diz querer superar. Ele transforma o outro e o passado em protagonistas de uma história que ainda te habita. E o mais cruel é que, às vezes, a dor que mais te prende não é a do que aconteceu, mas a do que você ainda esperava que tivesse sido diferente. Perdoar não é um ato de fraqueza, é um ato de coragem. Coragem de olhar para o que foi despedaçado dentro de você. A confiança que se rompeu, o amor que não foi correspondido, a inocência que se perdeu no meio do caminho, a expectativa que se desfez em silêncio. Perdoar é revisitar o cenário da dor sem se deixar aprisionar por ele. É caminhar entre os escombros daquilo que você acreditava ser verdadeiro e aceitar que já não há nada a reconstruir ali. A maioria das pessoas quer perdoar,
mas não quer sentir novamente o que o perdão exige encarar. Porque perdoar dói. Dói mais do que odiar. O ódio anestesia. O perdão expõe. Perdoar é desistir da justiça emocional. É aceitar que o passado não muda, que a explicação que você queria talvez nunca venha, e que o arrependimento que esperava pode nunca acontecer. Isso dói porque o ego quer equilíbrio, quer que o outro sofra o que você sofreu, quer um pedido de desculpas, quer reparação, mas o perdão não oferece nada disso. Ele apenas te devolve a si mesmo. E entre o ego que quer revanche e a consciência que deseja paz, há um abismo. O perdão é a ponte que liga um ao outro. Mas atravessar essa ponte não é simples. Cada passo é uma renúncia, da necessidade de ter razão, da ilusão de controlar o passado, da crença de que só pode seguir quando o outro reconhecer o erro. Perdoar é soltar o nó que o ego amarrou, e isso não acontece de uma vez. A cada lembrança você perdoa um pouco mais, até o dia em que lembrar não dói, apenas ensina. Freud dizia que nada é esquecido, apenas recalcado. E o que é recalcado, volta. Volta em forma de sintomas, de angústia, de repetições. Volta nas escolhas que você faz sem entender por quê. Nos vínculos que se repetem com o mesmo enredo, nas dores que parecem novas, mas têm o gosto amargo do que você já viveu antes. Quando você não perdoa, você não fecha o ciclo do trauma. Você apenas muda o cenário. A história continua sendo contada, só que com outros personagens. É como se o inconsciente dissesse: já que você não conseguiu elaborar, vamos tentar de novo? E o de novo se manifesta em novos rostos, novos relacionamentos, novas decepções que parecem coincidência, mas são apenas repetições. A psicanálise entende o perdão não como esquecimento, mas como elaboração. Elaborar é dar forma simbólica à dor. É olhar para o que aconteceu sem ser engolido por isso. Perdoar, portanto, não é deixar para lá. É o contrário, é trazer para perto, olhar de frente, entender, dar um nome, um contorno, um significado. Porque o que é nomeado deixa de te dominar. Perdoar é transformar o trauma em narrativa. E toda narrativa tem um autor. Quando você elabora, você volta a ser o autor da própria história. O perdão, sob o olhar da psicanálise, é a retirada do investimento emocional daquilo que deixou de fazer sentido. Freud chamava isso de retirada da libido do objeto. Em outras palavras, é recolher de volta a energia psíquica que você depositou em alguém ou em algo que já não te devolve vitalidade. Quando isso acontece, o espaço interno se reabre. Você deixa de reagir à lembrança e começa a compreendê-la. O que antes era ferida, vira referência. O que antes te paralisava, vira entendimento. Perdoar, então, é interromper o ciclo da repetição. É deixar de ser um efeito do que te aconteceu para se tornar uma consciência sobre o que viveu. É o momento em que você entende que não precisa mais continuar sendo a vítima do passado para justificar o que sente no presente. Perdoar é devolver a responsabilidade de cada um, a do outro, que errou, e a sua, de decidir o que fazer com isso agora. O verdadeiro perdão não é declarado, é sentido. Não acontece em um dia específico, mas se revela aos poucos, nas pequenas reações que mudam com o tempo. Às vezes você acredita que já perdoou, até que o nome da pessoa surge e o corpo ainda reage. O estômago fecha, o peito aperta, e é aí que você percebe, ainda há algo a ser liberado. O perdão é como um luto. Você não escolhe quando termina. Apenas sente quando a dor começa a se transformar em compreensão. Há um dia em que você lembra e já não quer revanche. Outro em que você entende que o outro não tem mais poder sobre o seu humor, nem sobre o que você sente quando se olha no espelho. O perdão é silencioso, porque ele não precisa ser anunciado. Não precisa de testemunhas nem de reconciliação. Ele é uma decisão íntima. Eu escolho não carregar mais o que me destrói. E essa escolha é profunda, porque quando você solta o peso do rancor, também solta a versão de si que se definia pela ferida.
A libertação não vem de uma frase bonita, mas de um gesto interno de entrega, quando você se permite existir, sem o passado te guiando. É neste instante, quase imperceptível, que algo dentro de você respira diferente. A lembrança ainda existe, mas já não te prende. A ferida cicatrizou e virou sabedoria. E é nesse silêncio, sem aplausos, sem espetáculo, que o perdão acontece de verdade. Muitos confundem perdão com retorno. Mas perdoar não é abrir a porta de novo. É trancar por dentro com amor e consciência. O perdão não pede convivência, não exige reencontro e muito menos obriga a manter laços que adoecem. Você pode perdoar alguém e nunca mais permitir que se aproxime. Pode desejar o bem e ainda assim escolher o silêncio. Pode compreender o motivo, sem concordar com o que aconteceu. Porque perdoar não é justificar o erro, é apenas decidir que o erro não vai te definir. Não é sobre quem machucou, é sobre quem você decide ser depois da dor. Às vezes, o verdadeiro perdão é manter distância. É deixar o passado no lugar dele e seguir com o coração limpo, ainda que com cicatrizes. A maturidade ensina que algumas pessoas não cabem mais na sua vida, mesmo que você tenha conseguido perdoá-las. E tudo bem. Isso também é amor. Amor próprio. Porque o perdão não é um convite para voltar. É um ritual de encerramento. Um ponto final escrito com compaixão para que a história não precise ser reescrita com dor. Perdoar é deixar de lutar com fantasmas. É aceitar que o passado já cumpriu seu papel e que agora o seu papel é viver em paz. O perdão é interno. É a decisão de não viver com o coração em guerra. É o silêncio que vem depois da tempestade, quando você entende que a paz não depende de ninguém, além de você. Perdoar é quando você entende que o passado não te deve mais nada, que nenhuma explicação seria suficiente para devolver o que foi tirado. E ainda assim, você escolhe seguir inteiro. É quando você percebe que a justiça que mais importa é a de viver em paz. Porque não há punição capaz de curar o que o tempo já levou, mas há escolhas que podem curar o que ficou dentro de você. Perdoar é quando o amor próprio se torna maior que a raiva, quando a serenidade pesa mais do que o ressentimento, quando o seu coração entende que segurar o ódio é continuar bebendo o veneno, esperando que o outro o adoeça. O perdão, então, deixa de ser um gesto para o outro e se torna um ato sagrado de libertação. Você deixa de ser prisioneiro do que te feriu e passa a ser o guardião da sua própria paz. É nesse ponto que a consciência muda. Você não perdoa porque o outro merece. Você perdoa porque você merece descansar. Porque continuar preso à dor é continuar revivendo o que já terminou. A virada acontece quando você entende que não há volta para o que passou, mas há avanço para quem se permite seguir. Quando você não precisa mais da validação, do arrependimento, nem do reconhecimento. Quando o simples ato de respirar em paz já é a resposta que o universo esperava de você. Perdoar é o momento em que a consciência desperta e você finalmente enxerga o que sempre esteve ali. A dor te moldou, mas não te define. Você não é o que te feriram, você é o que sobreviveu e escolheu continuar amando, mesmo depois de ter doído tanto. E quando o amor que resta é o amor pela própria vida, é aí que o perdão se completa. Não como esquecimento, mas como libertação. Então, de que te vale perdoar alguém? Te vale a leveza de poder dormir em paz. Te vale o silêncio de uma mente que já não busca revanche. Te vale o direito de respirar sem sentir o peso de uma história inacabada. Te vale a liberdade de não ser controlado pelo que te feriu, de olhar para trás sem medo do que vai sentir. De entender que a dor existiu, mas não precisa mais te comandar. O perdão não é o fim da dor, é o início da cura.
E toda cura começa quando você para de lutar contra o que já aconteceu e começa a cuidar do que sobrou em você. Porque, no fundo, o perdão não é sobre quem te feriu, é sobre quem você se torna depois da ferida. É sobre se permitir ser leve num mundo que insiste em endurecer corações. Perdoar é devolver ao tempo aquilo que o tempo não conseguiu curar. É olhar para si e dizer: eu não vou carregar o que não me pertence mais. E talvez perdoar alguém seja, no fundo, o jeito mais profundo de perdoar a si mesmo por ter ficado, por ter acreditado, por ter amado de um jeito que te custou caro. Perdoar é se libertar da culpa de ter confiado, da raiva de ter sido enganado e da necessidade de entender tudo. Porque algumas dores não têm explicação, têm apenas lições. E quando você finalmente entende isso, o perdão deixa de ser uma palavra e se torna um estado de consciência. Você percebe que perdoar não é esquecer, mas lembrar, sem se perder de si. E é aí, exatamente aí, que a paz começa a morar dentro de você.